Dicas de filmes a partir dos quais é possível pensar o sentido da vida e valores. Temas caros, a logoterapia de Viktor Frankl. Eu sou Taline Chagas, psicóloga, logoterapeuta, uma das fundadoras aqui da Escola do Sentido, e convido você para a gente pensar juntos sobre os temas do sentido da vida, dos valores, a partir de algumas dicas de filmes que nós vamos dar para você agora. Então, pessoal, me preparando para um novo projeto nosso aqui da Escola do Sentido, que nós acabamos de estrear, o Luz, Câmera, Sentido, eu comecei a pesquisar um pouco sobre cinema e as conexões que a gente poderia fazer a partir da logoterapia ou com a logoterapia, dialogando, articulando. No nosso projeto, a gente iniciou, né, a gente estreou o nosso projeto conversando sobre essa experiência do cinema a partir do filme Diabo Veste Prada 2. E nós fizemos uma conexão com os valores. A cada novo evento do Luz, Câmera e Sentido, a gente vai escolher um novo filme e falar a partir de algum elemento da logoterapia, algum conceito, algum tema, alguma reflexão. Podendo ser sobre os valores, sobre o sentido e sobre outros diversos temas que a gente desenvolve aqui no canal e para além do canal nos nossos projetos de uma forma geral. Mas começamos pelo Diabo Veste Prada 2 e pelos valores. E quando eu estava estudando sobre valores, sobre sentido, para me preparar para conversar especificamente sobre o filme que citei, dois outros foram sendo resgatados na minha mente que tinham a ver com esses assuntos. Um filme se chama Brooklyn e o outro se chama Lion. Nós vamos deixar a sinopse aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse, né, por conhecer um pouco mais da história. Aqui eu vou me ater às conexões, pelo menos alguns indícios dela, a partir da logoterapia. Então, eu vou começar falando sobre o sentido. O sentido tem a ver com algo na vida, né, que nos tensiona, que nos questiona, né? Você já deve ter ouvido aqui no canal, em outros contextos, estudando logoterapia, que o Frankl, ele dá uma invertida naquela noção de que, eu fico perguntando qual o sentido da vida, né? Eu como sujeito e como se a vida tivesse que me responder, né? Qual é o sentido dela? E o Frankl faz uma inversão, né? Ele diz assim, não é isso. É a vida que nos questiona, é a vida que nos interroga, é a vida que nos interpela. E nós, no exercício de responder, né, no exercer da nossa responsabilidade, temos a oportunidade de desdobrar sentido. E aqui eu faço a conexão com o filme Lion, né, um dos filmes que eu citei agora há pouco. No filme Lion, nós vemos o personagem principal, o protagonista, sendo confrontado a partir de pequenos elementos da vida com uma questão sua, que tem a ver com o seu passado, que tem a ver com a sua biografia, e que ele tinha meio que deixado para lá, que ele não pensava em revisitar, mas que era importante para o caminho existencial dele que ele fizesse esse resgate da sua biografia, do seu passado, da sua história. Então, você, como eu disse, né, tem a oportunidade de ver aqui a sinopse aqui na descrição, e para o efeito da nossa conversa aqui no vídeo, vale dizer que ele era um personagem sobre o qual pairavam, né, vários elementos da infância que ele não compreendia muito bem, mas que tinha a ver com a cultura indiana, sendo que na atualidade dele, né, na sua experiência jovem adulta, ele morava em outro local, né, em outro país. E começam a acontecer pequenas coincidências ou pequenas situações em que a cultura indiana se anuncia, seja numa comida, que ele começa a recordar do sabor de infância, seja em uma reportagem na TV que chama a atenção porque começa a ter sons e lugares que trazem algum eco de recordação para ele, enfim, vai tendo várias batidas na porta, digamos assim, que a vida traz, que vai chamar, né, o nosso protagonista para a ação, para o resgate da sua história, da sua existência, da sua biografia. Então, toca no elemento do sentido nessa medida, né? Na medida em que tem esse elemento da convocação, do questionamento que a vida nos faz. Vale dizer também que esse filme do Lion é baseado em fatos reais. Então, mais para o final do filme, né, já nas considerações finais do filme, você vê algumas imagens do
da pessoa real, né, que viveu aquela história. Então, no filme Brooklyn, nós também vamos ver uma história ligada a essa pessoa que não está na terra natal, né? Nós vamos acompanhar uma personagem irlandesa que vai tentar a vida nos Estados Unidos e que, num determinado momento do filme, considera a possibilidade de voltar visitando, né, esse seu país natal, essa sua terra natal, depois de um tempo, né, depois de ela já ter se estabelecido e tal. Então a gente passa com ela tanto o período em que ela sai da Irlanda, como a chegada nesse novo mundo dos Estados Unidos, as estranhezas, as dificuldades, e aí aqui é o elemento que eu queria trazer para vocês em termos valorativos, né? Ela começa a comungar no sentido de procurar os seus, né? Nos Estados Unidos, mas convivendo com irlandeses, com pessoas que se unem com ela por aqueles valores da cultura de onde ela é, vamos dizer assim, da terra natal dela, né? Então nós vemos esse desenvolvimento, ela se unindo com essas pessoas, mas também ela se adaptando a Nova York, se adaptando aos Estados Unidos, né? E em um determinado momento nós vemos ela tendo a oportunidade de retornar, né, de visitar o seu país. E aí a gente vê também esse choque da diferença. Ela já não é mais a mesma e a gente consegue perceber com clareza que ela também já não faz mais parte daquele local. Ela, ao estar nos Estados Unidos, né, ela, no processo de se encontrar lá, ela, por um lado, se esteve, né, com outros irlandeses para se sentir pertencente, mas também experimentou novos valores, experimentou novas orientações existenciais próprias do lugar em que ela está, e que a gente vai ver entram em conflitos, maiores ou menores, mas entram em conflitos com aqueles valores que ficaram ali no espaço de onde ela veio, né? Então, quando ela retorna para a Irlanda, a gente sente essa estranheza, que por um lado ela faz parte e a gente sente a nostalgia, sente a saudade dela, né? Mas por outro, a gente sente esse descompasso, essa esquisitice, essa coisa de realmente já não combinar com aquele lugar. Aí o figurino trabalha bastante com isso, né? Então nós temos um figurino predominantemente verde e azul ligado à Irlanda, que ela usava, né? E que ela chega usando nos Estados Unidos, mas quando ela retorna, né, para visitar, ela está de um amarelo assim bem mais vibrante e você percebe em tela essa diferença, né? E aí eu vou só comentar aqui com vocês o material rapidinho. Então, como eu disse, assim, o Brooklyn com essa imagem, né, de memória, de saudade, de jornada de volta para casa, né? E o Lion no sentido de um caminho existencial, de uma estrada que tem a ver com o seu caminho desde criança até a pessoa que ele se tornou, para que aí sim ele possa aspirar aos novos trilhos, né? E aí, assim, nesse sentido, vale dizer, aqui é um recorte de um material que eu estou trabalhando nele, né, que a ficção se choca com a realidade do espectador, né, então quando nós estamos no cinema ou assistindo o filme e a tela nos impacta, né, a ficção se choca com a realidade do espectador. E o filme pode deixar de ser sobre eles, né? Apenas sobre aqueles personagens e pode passar a ser sobre nós. Como assim, Thalin, né? Alguns desses elementos que eu fui citando, que estão no Lion e estão no Brooklyn, pode também nos atravessar. Às vezes, assistindo o filme, nós também podemos ter saudade de um lugar da infância, nós também podemos perceber que a vida está nos convocando e nos convidando para ir por um caminho que há muito tempo a gente não vai, buscar pessoas que são importantes para nós e que há muito tempo a gente não lembra delas. Então, aquele que era uma ideia do filme, né, contando a narração de uma história de um personagem, pode nos atravessar, pode nos atingir de uma forma a também nos convocar a ir em busca dos nossos caminhos, né? Sejam eles nostálgicos, sejam eles os sonhos né, assim, para o futuro, assim como o personagem do Lion, né? Perceber que a vida está convocando, que a vida está chamando para um caminho específico, a partir dessas recordações, a partir desses pequenos elementos que vão lembrando a gente de coisas
importantes, né, de não só de coisas importantes, locais importantes, sons importantes, enfim, o que seja valioso para nós, né? E aí entra aqui o outro ponto que a gente foi comentando a partir do Brooklyn, né? Esse experimentar dos valores, essa oportunidade da gente compartilhar algo que nós temos em comum com outras pessoas, como a cultura, né? Que a personagem principal do Brooklyn foi vivendo, tanto no âmbito irlandês como o que ela foi adquirindo, né? Assimilando na experiência dela nos Estados Unidos e que foi reconfigurando ela como pessoa e que foi amadurecendo ela também, né? Ela foi se desenvolvendo existencialmente ali, tendo que lidar com a diferença. E esse também pode ser um caminho para nós, né? Às vezes a gente é confrontado com as diferenças, com as estranhezas, com aquilo que não é natural para nós, que não é o que a gente viveu a vida inteira, mas somos desafiados a lidar com aquilo criativamente, né? Então, retoma a frase, né? Quando a ficção se choca com a realidade do espectador, o filme deixa de ser sobre eles e passa a ser sobre nós. De forma que um filme pode falar muito e ir muito além do que foi pensado por quem produziu o filme. Então, muito provavelmente o diretor, o produtor, quem escreveu o roteiro não estava pensando em mim ou em você, mas isso não nos impede de ser atravessados pessoalmente por aquilo que está em tela, nos convidando, nos chamando a algo importante para a nossa vida, a caminhos existenciais e significativos, né? Então, o cinema, como a arte como um todo, nos permite entrar em contato com as nossas questões mais urgentes. A arte revela as rotas, né? Como revelou as rotas tanto no Laio como no Brooklyn, e nossa é a escolha de caminhar ou não por elas, né? A escolha de caminhar é nossa. Se nós vamos fazer essa revisitação ao passado, se nós vamos nos permitir encontrar com o diferente, com o distinto, né? Isso aí, a arte nos proporciona a possibilidade de pensar a respeito, e a gente precisa engajar nisso ou não, né? Aderir a isso ou não. Então é isso, pessoal. Fica aqui a reflexão, fica aqui também as nossas dicas de filmes, né? E como eu disse, a gente vai deixar as sinopses aqui abaixo. Até o próximo vídeo.